Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Quarto trimestre de 2022, esta é a lição de número 26, cujo tema é Gigantes da Fé. Nesta lição nós vamos abordar especificamente um assunto que é de extrema relevância para a igreja, que é a fé colocada em ação, a fé em Deus produzindo, os seus efeitos, fé sem a qual é impossível agradarmos ao nosso Deus. Antes de nós darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração para te buscar, fazemos confissão dos nossos erros, falhas e pecados e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. E desde agora, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Já estamos na lição de número 26 e olha, irmãos, esse ano de 2022 está indo embora. Já estamos aí praticamente na metade do mês de novembro. Já estamos entrando na segunda quinzena do mês de novembro e daqui a pouco nós vamos ter as provas, aqueles testes de final de ano. Portanto, vá se preparando que dentro de pouco tempo estaremos colocando aí nos grupos da igreja as instruções para que você possa fazer aquele testezinho de conhecimentos que anualmente nós damos aqui na nossa EBD e depois fazer jus ao seu certificado de conclusão do ano da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus por isso. Lição 26, Gigantes da Fé, o texto base está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você pergunta, mas se eu não estou vendo, como é que eu posso afirmar que tal coisa existe, ou que vem a acontecer, ou que vai acontecer na minha vida? É pela fé. É a certeza das coisas que se esperam. Ah, por que você tem certeza? Porque eu tenho fé. Como que você sabe? Eu não sei como eu sei, e nem me interessa saber. O que me interessa é crer, é acreditar que isso vai acontecer. E agindo dessa maneira, a coisa acontece na sua vida. Não dá para se explicar com palavras humanas, irmãos. A fé é algo que realmente você vive, você não explica. Amém? Aleluia. Verdade prática da lição. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Confiar naquilo que Deus falou. É apenas isso. Isso é fé. Você não precisa fazer força, não precisa fazer nenhum tipo de extravagância ou coisas assim mirabolantes, apenas então somente creia e descanse nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir, e aí você vai viver, amém? Logo em seguida nós vamos ter aí as leituras diárias de segunda a sábado, com textos extraídos da carta aos Hebreus, que vão tratar desse assunto que nós estamos vendo. A leitura bíblica em classe hoje está em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler primeiro dos versículos de 1 a 8, e depois do 22 ao 26, e por fim dos versículos 30 a 34. Começa dizendo assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens a respeito de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Nesse capítulo, nós temos, uma lista de exemplos de fé. Então, pessoas que agiram, dirigidas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus e alcançaram coisas extraordinárias, coisas que um homem e uma mulher, do ponto de vista normal, não conseguiriam, mas crendo na promessa de Deus, crendo na palavra de Deus, foram e alcançaram os seus objetivos. E Deus hoje nos chama a isso, nos chama a ter fé, nos chama a crer nas suas promessas e a executar a sua palavra que nunca voltou para ele vazia, sem antes executar tudo aquilo para o que ele a designou. Amém? Aleluia! Os objetivos gerais dessa lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a discutir a respeito da fé que gera confiança em Deus, mostrar que a fé nos faz ver o impossível e compreender que a fé dá poder para avançar. Por que nós avançamos? Por que nós conquistamos? Por que nós glorificamos a Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa igreja, na evangelização, não é? Por que nós crescemos? Por que nós alcançamos? Porque nós temos fé e a colocamos em prática. Não é simplesmente ficar sentado no banco ou sentado no sofá da sua sala, dizendo, eu tenho muita fé e as coisas vão acontecer. Não, é você colocar essa fé em prática. Se você crê, você age. Se você crê, você caminha. Se você crê, você louva a Deus já de antemão por aquilo que você ainda nem enxergou com os olhos naturais.
mas pela fé você já conquistou, porque Deus entregou nas suas mãos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Interagindo, estudaremos um dos capítulos mais conhecidos da Epístola aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Esses heróis e heroínas eram pessoas comuns, sujeitos a intempéries da vida, mas a fé deles em Deus fez com que superassem grandes obstáculos, fazendo com que o nome do Senhor fosse exaltado. O estudo dessa galeria nos mostra que a fé, embora sendo algo subjetivo, traz sempre resultados práticos. Aleluia! A fé traz sempre resultados práticos para aquele que, uma vez crendo, age de acordo com aquilo que ele crê. Amém? Aleluia! Tópico 1. A fé que gera confiança em Deus. 1. O sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria de heróis da fé com Abel, primeiro exemplo de homem de fé. Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que o seu sacrifício feito com fé agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel, mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como for Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque o Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você for lá no Gênesis e for realmente consultar a respeito da vida de Abel e a respeito da vida de Caim, você vai ver que Deus se agradou da oferta de Abel. E por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque ela estava envolvida com fé, ela estava revestida com fé. Porque ninguém, meu irmão, que não crê em Deus, vai pegar das primícias, não é? Da sua criação, das suas ovelhas, do seu gado, das suas conquistas financeiras, da sua economia, e vai entregar no altar de Deus, de um Deus que ele nem enxerga com os olhos. Ora, se ele fez essa oferta, se ele derramou essa oferta do melhor da gordura, do melhor daquilo que ele possuía na ocasião, é porque ele tinha fé em Deus, porque ele acreditava no Senhor, porque ele cria, não é, na presença de Deus e na interferência de Deus na vida do ser humano. Então, como ele tinha fé, como ele acreditava na existência de Deus e na operação de Deus na sua vida, não é? Então ele foi e derramou a melhor oferta na presença do Senhor. E isso fez com que o Senhor se agradasse da sua oferta. Geralmente, quando eu falo na igreja, quando eu estou ministrando a respeito de oferta, de dízimo, de entrega, nós procuramos realmente salientar isso. A importância fundamental de que quando você for entregar algo a Deus, entregue de todo o seu coração, entregue na confiança de que você não está entregando uma oferta para um pastor, para um homem ou para seja lá quem for, você está entregando a Deus. E quando você faz uma entrega a Deus, procure entregar o seu melhor, procure realmente caprichar na sua entrega, porque você está entregando, como eu disse, não para um homem, mas você está entregando ao Senhor. Ah, mas o Senhor não precisa do meu dinheiro. Realmente o Senhor não precisa de nada de nós, nem do nosso dinheiro, nem do nosso louvor, nem da nossa vida. Deus não precisa de nada de nós, só que Ele nos ama. E a partir do momento que Ele nos ama, Ele quer ter um nível de relacionamento conosco. E esse relacionamento deve ser expressado através da nossa fé, da nossa crença de que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, daquele que o buscam na inteireza do seu coração. Amém? Aleluia! O subtópico 2 vai falar do testemunho de Enoque e o 3 da confiança de Noé, outros exemplos de homens que realmente tiveram fé operante. Amém? Aleluia! A síntese do tópico 1, a fé produz confiança irrestrita em Deus. A nossa confiança não deve ter restrições.
A nossa confiança em Deus deve ser plena. Quando nós tivermos esse nível de relacionamento com o Senhor, nós realmente estaremos andando com Ele e recebendo da parte de Deus aquilo que Ele tem para todos nós. Amém? Glória a Deus. Tópico 2. A fé que faz ver o invisível, a obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé de Abraão, patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplo de fé, mas nenhum deles havia se tornado modelo para os judeus, como fora Abraão. Quando foi chamado por Deus, Abraão obedeceu e a sua fé o guiou mesmo quando não sabia para onde ia. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos os que creem. Os cristãos deveriam seguir as suas pegadas com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque obedeceu. Irmãos, imagine você na situação de Abraão. Deus vira-se para ele e fala assim: olha, saia da sua terra, saia da casa do seu pai, saia desse lugar e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ora, Abraão estava vendo Deus? Não. Abraão sabia se realmente Deus iria cumprir com aquela palavra, se realmente aquilo era certo ou se era coisa da cabeça dele. Mas Abraão, ele resolveu crer e expressou a sua fé e a sua crença obedecendo. Quando nós cremos em Deus, nós obedecemos a sua palavra. Quando nós cremos no Senhor, nós buscamos agradá-lo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nós temos que nos esforçar para expressar a nossa fé na presença do Senhor. E assim como Abraão, nós teremos aí então atingido o coração de Deus e chamado a atenção de Deus para nós. A partir desse momento, a sua vida muda, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Subtópico 2 vai falar sobre a fidelidade de José e a determinação de Moisés está no subtópico 3. A síntese do tópico 2 diz assim: a fé nos faz ver o invisível e alcançar o impossível. Glória a Deus. Então, como que eu sei que aquilo existe se eu não estou enxergando? Eu passo a enxergar o invisível a partir do momento que eu creio. Não com esses olhos eu vou enxergar, mas com os olhos da fé. Eu já enxergo, a cura, eu já enxergo a porta de emprego aberta, eu já enxergo a chave da casa, eu já enxergo aquilo que eu tenho pedido a Deus sendo concretizado, eu já enxergo realmente a minha família unida, eu já enxergo o filho saindo das drogas, eu já enxergo realmente o jovem voltando-se para a igreja, voltando-se para os pés do Senhor. Então, é pela fé que nós agimos e glorificamos ao nome do Senhor. Pela fé você realmente alcança o impossível, quando antes de ver a obra feita, você já glorifica a Deus e você já agradece, porque você crê. Amém? Glória a Deus. Tópico 3, a fé que dá poder para avançar. A ousadia de Josué. 1. Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Contudo, o ingresso na terra não poderia ser feito enquanto Jericó permanecesse de pé. De nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. O povo só ficaria de pé se Jericó caísse. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, bem armado e melhor treinado. Israel não possuía tais capacidades. O autor então mostra como eles venceram pela fé, diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30. A fé foi a arma infalível nessa guerra. Se a fé os fez avançar na conquista da Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celestial. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então se você analisar lá no iniciozinho do livro de Josué, na conquista de Jericó, você vai ver que Jericó era uma cidade fortalecida.
não é? Ali haviam barreiras, ali haviam realmente colunas, ali havia uma grande muralha que era intransponível aos olhos humanos. E Israel era pequeno. Israel era um povo que estava vindo do deserto, cansado, andando 40 anos pelo deserto. Humanamente impossível de conquistar aquela cidade fortificada. Mas eles a conquistaram pela fé, porque ergueram-se e disseram: olha, se o Senhor nos trouxe até aqui, se o Senhor realmente tem essa terra para entregar nas nossas mãos, ele já entregou nas nossas mãos essa cidade de Jericó. E ali fizeram um plano, enviaram os espias, conversaram com uma mulher prostituta chamada Raabe, e tem ali uns acontecimentos que você vai ler no livro de Josué, e que culminaram com a conquista daquela cidade pelo povo de Deus. Deus destruiu aquelas muralhas e o povo invadiu a cidade e a conquistou. Assim, meu irmão, deve ser o nosso dia a dia, assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Quando você olha para uma dificuldade, quando você olha para um alvo, um objetivo que você tem na vida e aquilo lhe parecer impossível, lembre-se de Josué em Jericó, lembra-se daquilo que a palavra de Deus diz, porque os impossíveis são para os homens, mas o nosso Deus não conhece coisas impossíveis. Para ele, todas as coisas são possíveis, meu irmão. Creia no seu coração que aquilo que eventualmente para você possa parecer muito difícil ou impossível, para o nosso Deus é absolutamente tranquilo e ele vai entregar isso nas suas mãos a partir do momento que você demonstrar fé. Amém? Glória a Deus. O subtópico 2 vai falar a respeito da coragem da mulher prostituta chamada Raabe, e o subtópico 3 vai falar sobre o heroísmo de Gideão, outro campeão da fé, Gideão. E a síntese do tópico 3 vai nos dizer que a confiança em Deus nos dá poder para avançar e vencer os obstáculos. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe as dificuldades pelas quais eu passo. Realmente, talvez eu não conheça, talvez eu não saiba essas dificuldades, mas Deus sabe. E Deus sabendo, meu irmão, a partir do momento que você manifestar fé na pessoa do Senhor, você vai avançar, você vai vencer os obstáculos. Por quê? Quem vai te dar poder para isso vai ser o Senhor. Isso é um mistério. Nós não entendemos o porquê e como acontece. Também não nos interessa saber e não nos interessa entender. Para nós, o que nós temos que fazer é crer, acreditar que essa palavra que Deus liberou sobre a nossa vida é verdadeira e que ele é poderoso e fiel o suficiente para cumpri-la. Quando nós fizermos isso, nós vamos avançar e nós vamos conquistar, porque aquele que vai nos entregar é Deus. Deus é quem vai nos dar poder para conquistar aquilo em nome de Jesus. Amém? Conclusão: o autor de Hebreus contrasta o caminhar de vários personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Esses personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido em nome de Jesus. Amém? Então tenha fé, meu querido. Olha, não coloque os seus olhos na dificuldade. Existe aí uma máxima que as pessoas costumam dizer, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Diga que Deus é poderoso o suficiente. Declare com seus lábios, em nome de Jesus, eu vou vencer isso, essa situação e essas circunstâncias. Em nome de Jesus, eu já venci pela fé. Eu já vejo essa porta aberta, eu já vejo essa pessoa curada, eu já vejo essa porta de emprego, eu já vejo a chave da casa nova que eu preciso para me mudar, eu já vejo realmente essa situação resolvida, a família unida, o filho resgatado, não é? Então, pela fé, você já vê o seu casamento abençoado, o seu marido abençoado, a sua esposa abençoada, os seus filhos abençoados.
Pela fé você tem pão sobre a sua mesa. Pela fé pode vir a pandemia que for, que você vai passar em nome de Jesus, conforme está escrito na palavra do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. O Senhor é quem te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. É isso que nós devemos confessar com os nossos lábios. E aí, agindo pela fé, em nome do Senhor Jesus, nós conquistaremos todas as coisas, porque fiel é aquele que prometeu, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida, aí na lição, nós vamos ver os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 26, gigantes da fé. Amém? Glória a Deus, você é um gigante da fé, meu irmão. Minha irmã, você que tem orado, que tem buscado ao Senhor, você é uma gigante da fé. Declare todo dia isso diante do espelho. Olhe a sua face no espelho e diga: eu sou um gigante da fé, eu creio em Deus e sei que o Senhor é Deus poderoso o suficiente para mudar a minha história. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Aí onde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos por essa lição 26 e Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, alimenta cada dia mais e mais a nossa fé, que nós possamos demonstrar com as nossas atitudes, meu Pai, a nossa fé e a nossa crença na sua existência e no seu poder e na sua capacidade de realizar através de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Leia novamente a lição. Leia as passagens bíblicas e as referências que estão nessa lição, não é? E Deus realmente vai acrescentar conhecimento, vai acrescentar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Se prepare para o final de ano que está chegando. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso teste de final de ano e nós vamos ter a entrega dos certificados de conclusão da nossa Escola Bíblica Dominical nesse ano de 2022. A semana que vem eu vou ter alguns recados para dar a vocês, portanto, fiquem ligados em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.